da luz. Sabias, ó Mãe, amar teu Jesus. Caríssimos, chegamos ao 19º dia de um mês com Maria. Sempre e eternamente iniciamos na companhia e na presença eterna da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mês de maio, mês de Maria, afetuosíssima Mãe dos fiéis católicos. Assim como o mês de outubro, maio é um mês dedicado à Santíssima Virgem, tendo como centro as orações dedicadas a ela, em especial o Santo Rosário, que nos faz meditar os mistérios da nossa redenção. As meditações são do livro Um Mês com Maria, do padre Stefano Maria Manelli, um franciscano da Imaculada, nascido em 1933 e filho de filhos espirituais de Padre Pio, do qual o menino recebeu a primeira comunhão. Uma meditação para cada dia, baseadas em escritos e histórias de santos, com pequenos votos ao final de cada uma. Os dias ficam mais leves de serem vividos quando entregamos tudo a ela, pois ela entrega tudo a Cristo. Como São Luís Maria Grignon de Montfort escreveu em seu tratado de devoção, Maria, conhecendo seu filho, sabe como melhorar, entregar nossos pedidos e agradecimentos a Cristo. Décimo nono dia. O Vigário de Cristo. O primeiro filho de Maria, depois de Jesus, é o Papa. Ninguém pode tirar o Vigário de Cristo, este primeiro lugar no coração de Maria. Se nós quisermos amar muito o Papa, devemos pedir esta graça a Maria, porque quem o pode amar como ela? O Papa é nossa rocha, uma rocha evangélica, divina, criada pela palavra viva de Jesus, Verbo encarnado. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Justamente São Francisco de Sales dizia que Jesus, a igreja e o Papa são um só. É impossível dividi-los. Eles são a pedra angular da humanidade, do mundo, do universo a salvar. Por isso, existe tanta superficialidade nas palavras de quem diz que aceita Jesus Cristo e a Igreja, mas não o Papa. Quando Napoleão prendeu o Papa Pio VII para decidir algumas questões sobre a Igreja, reuniu ele mesmo em Paris muitos bispos, o da França e da Itália, e queria que deliberassem sobre os pontos em questão. Mas os bispos ficaram em silêncio absoluto. Napoleão insistiu e fez fortes pressões, nada. Então começou a perder a paciência e a ameaçar. A esta altura, o mais ancião dos bispos levantou-se e disse calmamente: Senhor, esperamos pelo Papa. A igreja sem o Papa não é igreja. Não se pode enganar. O Papa é o único mestre sobre a terra que nunca se pode enganar no ensinamento da fé e da moral. A fé romana é inacessível ao erro, São Jerônimo, e é por isso que São Cipriano podia afirmar: a Igreja de Roma é raiz e mãe de todas as igrejas. Somente quem está unido ao Papa está certo de estar, na verdade, infalível daquilo que se deve crer e fazer para se salvar. É o próprio Jesus que quer a infalibilidade de São Pedro. Rezei para que não te falte a fé,
Lucas 22, versículo 32. É Jesus mesmo que o quer como nosso guia infalível. Confirma os teus irmãos. Idem. Por isto, o Papa é o único mestre universal e que nunca perderá a fé. Aliás, é o único que pode confirmar a fé dos cristãos, garantindo-a infalivelmente de todo erro doutrinal e moral. Neste sentido, sobre a terra, o Papa é o supremo teólogo, biblista, moralista. Somente a sua palavra de mestre universal é garantida divinamente por Jesus. Caminho, verdade e vida. João 14, versículo 6. Por isto, São Tomás de Aquino, chamado mestre do mundo, estava pronto em renunciar a qualquer pensamento dos grandes santos padres em frente ao pensamento do Papa. O fracasso do inferno. Contra o papado fracassaram não só todos os homens que quiseram lutar, mas todo o inferno. É sempre Jesus a garanti-lo. As portas do inferno nunca prevalecerão. E não só os inimigos não prevalecerão, mas se destruirão sobre essa pedra angular, rocha contra a qual bate pedra e ruína. De fato, contra ela irão lutar aqueles que não quiseram acreditar no Evangelho. Contra ela foi bater Lutero, o impenitente heresiarca, que ofendia e maldizia o Papa. Ó Papa, eu serei a tua morte. Sim, eu, Papa Lutero I, por mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo e do Altíssimo Pai, te mando ao inferno. Pobre e infeliz Lutero, contra o Papa atirou também o terrível Napoleão. O Papa lhe disse: o Deus de outros tempos ainda vive. Ele sempre destruiu os perseguidores da Igreja. Na ilha de Santa Helena, Napoleão lembrava essas palavras e dizia a um amigo: ah, por que não posso gritar daqui àqueles que têm qualquer poder sobre a terra? Respeitai o representante de Jesus Cristo. Não tocai no Papa, senão sereis destruídos pela mão vingadora de Deus. Melhor protegei a cátedra de São Pedro. Os falsos mestres. Escrevendo a Timóteo, São Paulo ensinava esta importante verdade. Quando não mais se suportar a doutrina sã, procuramos uma multidão de mestres que consentem dissecundar as próprias paixões e que falem de fantasias ao invés de verdades. Segundo Timóteo 4, versículos 13 e 4. Basta ler certos livros de teólogos considerados grandes e célebres para dar razão a São Paulo de olhos fechados. E estes teólogos são uma multidão e preparam um mercado enorme de livros e revistas que são como comida podre, avariado ou suspeita. Pobres os incautos que os compram. Estes teólogos são os falsos mestres, de quem falam os terríveis São Pedro e São Paulo. Segundo Pedro 2, versículos 2 a 11. 1 Timóteo 3, versículos 7 a 4. 1 a 11, 6 a 3, 2 Timóteo 3, versículos 1 a 7, 4, 1 ao 5. Estes falsos mestres são chamados pelo Papa Paulo VI teólogos de quarto ou autoteólogos, e deles diz ainda: é necessário desconfiar, porque fazem naufrágio da fé. Rezar pelo Papa. A pequena Jacinta, antes da morte, teve uma visão na qual se via o Papa em meio a gravíssimos sofrimentos. A pequena vidente recomendou com todas as suas forças, da parte de Maria, de rezar pelo Papa, de sofrer com ele e por ele.
do dever de pastorear o rebanho universal. Sabe-se que sempre existiram almas generosas que ofereceram e dedicaram a vida pelo Papa. São Vicente Strambi, confessor do Papa Leão XII, ofereceu-se como vítima para fazer viver longamente o Papa. E assim foi. O Papa viveu por outros 5 anos e o santo morreu 5 dias após sua oferta. Guido Negri, corajoso soldado, morreu acertado na fronte, depois de ter oferecido sua vida pelo Papa. Nós todos podemos demonstrar ao Papa o nosso filial apego, como o demonstra São Maximiliano Maria Kolbe, que considerava cada vez uma entusiasmante graça por ver o Papa, avizinhar-se, beijar-lhe a mão, como demonstrava Padre Pio, que queria ter sempre a foto do Papa ao lado daquela de Maria. E pouco antes de morrer, escreveu uma carta ao Papa para renovar-lhe a sua total dedicação. Façamos os votos deste dia. Oferecer o dia pelo Papa, dizer um rosário pelo Papa, fazer uma mortificação pelo Papa. Encerramos mais um dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira cristã, Maria do amor, soubeste seguir teu Filho e Senhor. Nossa Senhora das milhões de luzes que meu povo acende,